As informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, véspera de compromisso da Copa Libertadores. O Cruzeiro enfrentando a equipe do Boca Juniors nesta terça com o Mineirão lotado. Clube ganhando 4 posições ao final da rodada de número 13 da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E a gente começa com os jogos desse domingo no Brasileirão. A rodada 13 foi encerrada com 6 partidas. O Grêmio derrotou o Coritiba por 1-0 em Porto Alegre. O Corinthians derrotou o Vasco em São Paulo, também 1-0. O Atlético Paranaense fez 3-1 para cima do Vitória em Curitiba. O Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista. O Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1 no Maracanã. E o Flamengo goleou o Atlético Mineiro na Arena do bairro Califórnia, 4-0. O Flamengo de Leonardo Jardim. O Palmeiras lidera com 32 pontos. Flamengo é o segundo, 26. Fluminense o terceiro, 26. São Paulo o quarto, 23. O Atlético Paranaense fecha o G5 com 22 pontos. O Cruzeiro, ele estava antes de começar a rodada na 16ª colocação e termina em 12º com 16 pontos, com a mesma pontuação do Grêmio, 11º, mesma pontuação do Vasco, que é o 10º. O Cruzeiro tem 2 pontos de vantagem em relação ao primeiro da zona de rebaixamento, que é o Santos, com 14 pontos. Depois, Mirassol tem apenas 9, é o 18º. Remo é o vice-lanterna com 8. Chapecoense na lanterna com 8 pontos ganhos. O Cruzeiro, que em termos de Campeonato Brasileiro, joga no sábado diante da equipe do Atlético Mineiro. Esse jogo no Mineirão às 9 horas da noite. O Mineirão vai estar completamente lotado no sábado pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da parada para a Copa do Mundo, em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem o Atlético Mineiro, o Bahia, o Palmeiras, a Chapecoense e o Fluminense. 5 jogos até a parada para a Copa do Mundo. Só que o assunto agora é Copa Libertadores. Nesta terça, 9h30 da noite, Mineirão. Já fica o convite, teremos aí um pré-jogo de 3 horas, a partir das 18h30. A gente já chega com tudo de Cruzeiro e Boca Juniors. O Boca Juniors vem muito embalado, são 14 jogos sem perder. E o Cruzeiro querendo aí vencer a segunda neste grupo D da Copa Libertadores, até para se recuperar da derrota em casa para a Universidade Católica do Chile pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Hoje à tarde o time treina, fecha a preparação e o técnico Arthur Jorge terá os retornos de Lucas Silva, Fabrício Bruno e Matheus Pereira, que cumpriram suspensão, Fagner e Neisser Villarreal, eles que estão recuperados aí, devem treinar normalmente à tarde e serem relacionados para este compromisso importante da Copa Libertadores da América. Últimos ingressos à disposição. Cruzeiro chegando aí em 58 mil ingressos vendidos. O Mineirão vai estar completamente lotado na noite desta terça-feira. A semana do Cruzeiro é de Libertadores da América, com o Mineirão lotado, um baita clássico do nosso continente. É Cruzeiro e Boca Juniors. A partir de agora, cobertura integral da Itatiaia para esse jogão, com a prestação de serviços, com a informação do que pode fazer o técnico Arthur Jorge. Cruzeiro precisa da vitória diante do Boca amanhã no Mineirão, 12h37. Pansieri ainda tem ingresso. Torcedor que ainda não comprou o seu bilhete pode ir. O que faz o Arthur Jorge? Fim de semana, Cruzeiro ganhou no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Pansi, boa tarde. Boa tarde pra você também, meu amigo Thiago Reis. Thiagão, abraço. Simões, Rubinho, daqui a pouco as informações do Boca, Nação Celeste. Ingresso é aquela luta, essa é a realidade. Não tem mais ingresso, quase tudo esgotado, né? Tá acontecendo
o que sempre a plataforma ela dá essa possibilidade. Quem compra, às vezes não executa a compra 100%, e aí ele volta para o sistema, mas rapidamente ele já sai, né? Até porque o torcedor que está ali no F5, no atualizar, vai lá e compra. Essa é a realidade. Falta muito pouco para esgotar esses ingressos. Lembrando que não vai ter ainda mais torcedor, né? Tá trabalhando o Cruzeiro aí na casa dos 58, 59. Ainda não tem mais torcida por conta da limitação de espaço, né? Para dividir a torcida do Boca com a torcida do Cruzeiro. Uma questão de segurança. É uma questão imposta também pelo policiamento do estado de Minas Gerais, para ter tranquilidade e tomara que nada aconteça realmente amanhã. Mas esse é o panorama. O ingresso é realmente hoje daquele jeito, só na luta, só naquela coisa de quem não comprou, perdendo aí, dando espaço para outro ir lá e fazer a compra. Sobre esse também... Agora, torcedor, né, pensando aí no estacionamento, pensando na abertura dos portões, às 18h30, esplanada e portões abertos às 18h30, assim como estacionamento para você chegar amanhã ao Mineirão com tranquilidade também. Em relação ao time, trabalho hoje à tarde na Toca da Raposa. E aí, seu nome, seu bairro, o técnico Arthur Jorge, nessa linha que você trouxe, né, de motivação, o time vindo de vitória no Campeonato Brasileiro, 3 vitórias consecutivas no Brasileirão, teve a vitória para cima do Bragantino, Grêmio e também o Remo, ele contando com reforços. O Matheus Pereira, o Lucas Silva e o Fabrício Bruno não jogaram no fim de semana porque estavam suspensos. Para amanhã, tudo certo, jogam. E aí, foi a notícia desse domingo, o Fagner fazendo parte do trabalho em campo, animando todo mundo na Toca da Raposa, e o Neiser Villarreal, que é o reserva imediato aí do Caio Jorge, também podendo ganhar condição de jogo para amanhã, Thiagão. Ô, Rubens Júnior e o Boca Juniors, Rubens Júnior, Boca Júnior. Ô, Rubinho, como é que chega o Boca pro jogo? Os argentinos já estão na área, lá no Campeonato Argentino, eles estão bem embalados, hein, Rubens Júnior? Boa tarde. Pois é, Thiago, no argentino, terceiro colocado. Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, um ponto atrás apenas aí do Estudiantes na Copa Libertadores, também faz uma espetacular campanha, né, com 2 vitórias para cima da Universidade Católica 2-1, e o Barcelona foi a vítima por 3-0. Não perde, Thiago, há 14 jogos. No meio de tudo isso, com 8 vitórias e 6 empates. No final de semana foram preservados os titulares na vitória, né, goleada fora de casa 4-0 para cima da Defensa e Justiça, e entra em campo com o tanque cheio. O técnico Cláudio Ubera, que chega por volta, Thiago, das 5h50 no aeroporto de Confins, e no Hotel Ouro Minas, o desembarque, né, a chegada marcada aí por volta das 7 horas, e vamos acompanhar dentro do Rádio Esportes da Itatiaia, dentro da turma do bate-bola da Itatiaia. Lembrando, ele que tem, né, a volta de jogadores importantes, por exemplo, o atacante, o Merentiel, o Bareiro, e segue de fora, né, Thiago, um desfalque, né, de peso, que é o Cavani, dores lombares, vai parar por um tempo. Esse Boca que chega embaladaço a 14 jogos sem perder, e com o elenco que teve o grupo principal poupado no final de semana, titulares com o tanque cheio, Thiago. Ô, Alexandre Simões, é um baita de um jogo, né? Um baita confronto, camisas pesadas do nosso continente, Mineirão cheio, e o Cruzeiro cresceu na hora certa. Cruzeiro pega o embalo no momento certo da temporada para se recuperar agora também na Libertadores, Alexandre. Sem dúvida, viu, Thiago? Até porque é uma decisão pro Cruzeiro. É uma decisão pro Cruzeiro. Ele precisa vencer o Boca Juniors para poder manter as suas chances de ser o primeiro colocado desse grupo D. E ser o primeiro colocado é muito importante. Por quê? Porque lá nas oitavas de final é pote 1 e pote 2, os primeiros colocados no pote 1, os segundos colocados no pote 2. E o Cruzeiro hoje é o terceiro do grupo. O Cruzeiro hoje é o terceiro colocado da chave dele. A Universidade Católica tem um gol marcado a mais do que o Cruzeiro. Joga na quarta contra o Barcelona lá em Guayaquil. E a última chance do Barcelona também, que já perdeu em casa pro Cruzeiro e já tomou a lavada do Boca na Bombonera. Então, quer dizer, é a rodada pro Cruzeiro respirar na Copa Libertadores, porque a situação não é boa e
Se não vencer o Boca Juniors, pode ficar... Aliás, pode ficar não, né? Tem tudo para ficar muito pior. Porque na quarta rodada, que é a próxima, a primeira do retorno, o Cruzeiro enfrenta a Universidade Católica lá em Santiago. É isso, amanhã é jogo importantíssimo. O Emerson Pansieri, o Bruno Spindel, homem forte do futebol do Cruzeiro, conversou com o João Vitor Xavier. Tem uma fala importante aí no CNN Esportes SA, Pansi. Vamos ouvir então essas palavras do Bruno Spindel, entrevista ao João no CNN Esportes SA ontem. Ele falando sobre Arthur Jorge, a chegada do português ao Cruzeiro. Sobre o Arthur Jorge, a gente nunca teve dúvida nenhuma no momento que decidiu trocar, que a nossa escolha era ele. Por que era ele? Porque é um treinador de altíssimo nível, que a gente conhece os métodos de treino, que tinha as melhores referências possíveis, que foi formado numa escola que a gente confia e a gente acredita, que teve resultados sensacionais aqui no Brasil, que tem ideias de jogo que a gente acredita e confia. E que no momento que a gente foi atrás buscar o Arthur, a resposta dele foi a mais positiva possível quanto ao desejo de vir treinar o Cruzeiro e quanto à confiança que ele demonstrou na direção, no Pedrinho, no Pedro Júnior, em mim, no Joaquim e, mais que tudo, no elenco, né? Então, assim, acho que todas as coisas ali se juntaram e ele deixou claro pra gente em todos os contatos, antes de chegar e também após esse primeiro período de treinos, a confiança que ele tem no elenco e da capacidade que ele vai ter junto com o grupo. É um treinador, tem uma série de quesitos que você analisa para trazer, ideia, modelo de jogo, o trabalho dele no dia a dia, método de treinamento, os vídeos, gestão da comissão técnica, gestão do staff, relação com a direção, a capacidade dele de se comunicar com o elenco, de se comunicar com a imprensa, com os influenciadores, com o torcedor, a capacidade dele de intervir no jogo, as palestras, intervalo de jogo. Então tudo isso foi muito bem analisado e todos esses pontos que eu coloquei, posso estar esquecendo alguma coisa, nos deram uma confiança e uma convicção muito grande para trazer o Arthur e nunca tivemos dúvida. A gente ficou muito feliz quando a gente fez o contato com ele, né? Primeiro contato ali através do Pedrinho mesmo, e ele demonstrou toda a vontade e confiança do mundo de vir treinar o Cruzeiro. Palavras então do Bruno Spindel. E aí, Thiago, no nosso Itatiaia Esporte, né, tem também desdobramento dessa entrevista no próprio também YouTube da CNN. Essa entrevista ao João falou sobre janela, que o Cruzeiro vai ser ativo realmente nessa janela de meio de ano ali no dia 20 de julho, Thiagão. Boa, Emerson Pansieri, amanhã Rádio Esportes, todo especial pra gente falar muito de Cruzeiro e Boca Juniors, jogaço desta terça na Libertadores. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera. Fui!